O nosso tema está escrito aí atrás, né? Se você consegue ler aí, a pergunta de Pilatos, né? Acho que a gente lembra dessa passagem. Então, nós vamos fazer um pouco parte disso também essa manhã aqui. Vamos nos envolver aqui dentro desse cenário aqui do qual Cristo viveu aqui e passou com Pilatos. Vamos orar então. Bom, como eu disse, né, o nosso tema hoje é a pergunta de Pilatos. Se quiser anotar aí, a pergunta de Pilatos. E lendo esse texto, na verdade, revivendo isso, né, porque quando você estuda a Bíblia, a gente simplesmente lê para as pessoas isso, e quando a gente lê, se a gente vai escutando, a gente lê para nós mesmos, né? Então, a gente ensina os outros sobre isso. E aqui, nós temos um cenário, né, que nos ajuda a pensar e até chegarmos a esse momento aqui, né, a Pilatos, estar com Jesus. Nós temos lá a ceia do Senhor, aí temos aquele último momento que é chamado como a última Páscoa, né? E depois Jesus lá no Jardim do Getsemane, que a gente conhece. Depois tem a traição, né? Que Judas leva lá os soldados até o local onde está Jesus e os discípulos. A gente vê Pedro lá cortando a orelha de Malco. Aí, depois da traição, tem a negação, né, de Pedro. Aí tem a morte de Judas, que é a escolha ali dele pelo suicídio, né? Também, até que Cristo chega ali diante de Pilatos, né? E Pilatos diante de Cristo ali. Aí fica o juiz terreno diante do juiz de toda a terra. Mal ele sabia, né? Ali, o que de fato estava acontecendo, diante de quem ele estava. Isso remete eu e você a pensarmos, né? Diante de quem nós vamos estar. Nós vamos estar diante de nenhum Pilatos. E Pilatos ali ele ficou em apuros ali, porque ele via ali a atitude do seu prisioneiro, e em meio, vamos ver, tem ali o conselho da esposa, e também a raiva dos judeus. Então, há um cenário ali, é uma coisa pegando fogo ali, né? No sentido de multidão, de emoções, do que fazer, como fazer. E Pilatos teve esse privilégio, e ele queria ter isso, queria conhecer Jesus, né? Queria saber quem era esse homem que estava curando, sendo falado e levantado como rei na boca das pessoas, que poderia governar ali, derrubar Roma. Então, havia um grande cenário ali, em meio a tudo isso, né? E tantos outros detalhes que você pode ir lembrando das suas leituras, de quando você também vai ensinando as pessoas, você vai lembrando ali de vários outros detalhes. Então, a escritura é essa, né? Mateus 27, do 11 ao 26. E diz assim: Jesus foi posto diante do governador. E este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação, o que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador
soltaram um prisioneiro escolhido pela multidão. Então, dentro desse cenário, né, a gente vê o que de fato estava acontecendo ali e houve um curto diálogo, mas houve. E Jesus colocou para ele, né, assim, tu o dizes, né? Quem está falando é você, não sou eu. Você não é o rei dos judeus? Não, tu o dizes, quem está falando é você, né, entre aspas, né? E isso já chamou atenção e colocou Pilatos ali perdido, né, no que fazer. Então, continuando aqui, ele fala que eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Vamos parar aqui para a gente pensar em Barrabás. Será que eu e você nos encaixaríamos ali como Barrabás? Imagine, Barrabás, ele estava já condenado à morte. Ele ia morrer, ele era um prisioneiro muito conhecido e não sabia do que estava acontecendo, entre aspas, ali, só sabia que havia um tumulto. O que será que seria aquele tumulto? Ele já estava ali condenado à morte. Se nós pensarmos assim, detalharmos algumas coisas, nós éramos assim no mundo como Barrabás, estávamos lá sem esperança, lutando pela nossa própria vida, tentando fazer algumas coisas boas, e vivendo, e vivendo. E como antes e hoje, sabíamos que iríamos morrer, como qualquer pessoa. Mas, de repente, para Barrabás, quando ele foi chamado e viu, olha, houve uma esperança nele de não morrer mais. Houve. E para nós também, se nós pensarmos, né, na pessoa de Jesus, como ele foi dado por mim e por você, há uma esperança para nós agora da vida eterna, de estarmos com Deus. Então Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Imagina você, né, ali, qual desses vocês querem que você ali, eu me colocando, você se colocando ali, qualquer nome aí, não sendo Barrabás, Claudinei, o Nicolas, qualquer pessoa ali, qual você quer que eu solte? Nicolas ou Jesus? Claudinei ou Jesus? Por quem você torceria se você estivesse ali, naquela situação? Por você mesmo. E a Bíblia ainda continua dizendo, né, porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, eu fico pensando, né, ali, naquela situação, Barrabás ali pronto para, talvez pensando que ia ser mais um, que ia ser ali morto com ele, de repente ele começa a ouvir o nome dele. E ali no meio da multidão, pessoas trabalhando para que o nome de Barrabás fosse gritado. E a Bíblia é clara que fala que é um homem inocente. E um criminoso. E aí vem a grande pergunta, né? Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Isso não é novo nem para mim, para a maioria de nós, né? Nós já lemos isso diversas vezes. Conhecemos bem isso. E, como eu disse já, né? Você ensinou sobre isso para várias pessoas que você já pôde estudar a Bíblia, para pessoas entenderem sobre o que aconteceu com Jesus, né? A injustiça e tantas outras coisas. E quando a gente está ensinando, a gente já sabe do propósito, né? A história já está pronta, a gente já sabe do porquê. Mas nós queremos mostrar para as pessoas, né, o porquê, e que a pessoa possa também entender sobre isso. Então, é um negócio que eu e você, a gente precisa, de fato, resgatar isso em nós, né? Que nós estamos dentro desse contexto, dentro dessa história, continuamos ainda nesse contexto, nessa história de Jesus aqui, nesse momento tão difícil. E que se torna até difícil para a gente, porque quem se torna cristão, né, você sofre com isso. Então, quando há uma pergunta aqui, essa pergunta é uma pergunta de decisão pessoal. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. O tempo pode ir passando, irmãos e irmãs, e a gente pode estar perdendo, né, em nós o que de fato Cristo significa para cada um de nós. Ao ponto, talvez, que muitas coisas podem tirar o nosso foco, como foi falado na ceia, com todas as informações, tantas coisas que queremos fazer, e nos fazer agora sermos cristãos, sabemos da importância, mas não entregarmos o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração para as coisas de Deus e para Cristo, né? O que farei então com Jesus chamado Cristo? O que eu e você então faremos agora, né? Já que somos cristãos, que decidimos que Jesus seria o nosso Senhor, o que nós vamos fazer agora? O que temos feito, né? Para que isso continue vivo em nós? Porque essa é uma decisão que o soberbo juiz preferiria evitar. Porque existia ali uma grande pressão. As pressões ali que passavam, de fato, pela mente dele, muito forte. Ele tinha ali o seu notável prisioneiro, tanto que foram diversas pessoas. O contraste ali dos dois prisioneiros, e a gente pode se colocar com isso também, o contraste que há entre Cristo e nós, de quem morreu por nós. O que Pilatos queria mesmo era ter decidido acerca de Barrabás. Ele, de repente, recebe lá a sua nervosa esposa, tentando aconselhá-lo de que, olha, não faça isso. Esse homem é inocente. Eu sofri muito por ele essa noite. Não faça isso. Mas ele tinha que agradar a ele mesmo, ele tinha que agradar lá os fariseus, agradar o povo, agradar o governador de outra cidade, ele tinha que agradar alguém. E esse não era alguém, ele tinha que agradar muitas pessoas para ele poder manter, de fato, o cargo dele. E a nossa vida é assim também, como cristãos, muitas vezes a gente vai ter que desagradar as pessoas por nossas escolhas, para agradar a Deus. Nós vamos ter que desagradar uns aos outros no nosso contexto espiritual para trazermos as pessoas para perto de Deus. Vamos ter que falar a verdade um para o outro, mesmo que venha a doer, para trazer essa pessoa para próximo de Deus. E ainda tinha aí meio essa pressão, aquela barulhenta multidão sendo manipulada.
que o mundo de fato quer fazer com cada um de nós, né? Manipular nossos pensamentos, nossas escolhas, fazer que luzes brilham, né? Para você, ele fique piscando para você fazer escolhas que não são as melhores escolhas. E sabe que Jesus, como Jesus ficou ali e deixou ele ainda numa situação de pressão maior, é que ele ficou quieto, né? Imagina se ele falasse, olha, se eu fosse você, escolheria a mim. Olha, se fosse você, libertaria euzinho aqui, ó. Vai ser melhor para você. Ouça o que eu estou te dizendo. É melhor você não querer agradar as pessoas, é melhor você querer agradar o Pai. Lá no fundo do seu coração, você sabe que eu estou certo. Você imagina? E Jesus tinha a leitura de qualquer coração, como tem a leitura de nossos corações. Imagina Jesus ali presente, então. Então, o Cristo quieto e um grande contraste, né, trouxe para ele. Então, o que ele fez, né? Deixe a multidão decidir. Deixa a multidão decidir ali. Quem sabe ela tem uma melhor escolha do que nós, do que eu, né? O governador. Quem sabe ele sabe o que fazer. Deixa eles decidirem. E a nossa vida, ainda se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso também. A gente vai deixar as pessoas decidirem por nós, não nós decidirmos. É como a igreja, nós, do conselho, temos procurado fazer o possível para que a igreja participe de coisas da igreja em si. Então, a irmã vai lá, o irmão joga uma enquete lá para nós, olha, quantos voltariam se nós fôssemos para um local hoje presencial? É uma pergunta simples. E não é para colocar ninguém contra a parede, mas é só para saber, ouvir, né? Quantos participariam lá da aula que nós que estão tendo de teologia? E poucas pessoas. Parece que alguém vai decidir por você. Mas nós somos a igreja. E o cabeça é Cristo. Então, cada pessoa é importante. Então, você dizer lá, sim, não, eu quero. A sua opinião ajuda. Mas aqui, no contexto aqui, ele colocou a multidão lá, para que estava sendo manipulada, a decidir. E a decisão final ficou com quem, né? Ficou com Pilatos. Ele não poderia escapar. Ficou nas mãos dele decidir. E a pergunta aqui, que farei então Jesus que é chamado Cristo, é uma pergunta que requer ação. Fazer, alguma coisa ele ia ter que fazer. Requer dele fazer alguma coisa. Então, olha só, quando eles decidem, o que ele faz? Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas o contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Nós vemos uma imagem aí, né, até de um filme, um ator representando Pilatos aí, levantando as mãos, uma bacia ali do lado para ele lavar as mãos. E isso vira, a respeito dessa situação, a gente pode dizer, né, dentro do nosso contexto de vida, eu já lavei as mãos. É com ele. Eu não tenho nada a ver. No mínimo, nós temos que orar por situações, mas não lavar as mãos. Não cabe no nosso contexto. Vou lavar minhas mãos aqui, o que acontecer, aconteceu, vou me lavar minhas mãos ali, me traz minha bacia aí, vou aproveitar quando tomo banho, já lavo minhas mãos. E hoje, o que mais se pede para se fazer é lavar as mãos, né? E usar álcool em gel. O que mais se fala. Virou algo importantíssimo. Então tá aí, Pilatos e sua bacia de lavar as mãos.
No reino a gente não pode lavar as mãos para nada, a gente tem que se colocar à disposição. Querer servir, querer amar. Você não precisa ter um cargo para servir, para amar, para evangelizar, para ajudar o outro, para ir na casa de alguém, até para fazer um culto na sua casa, com todas as medidas de segurança. Não precisa. Somos livres. Então, qual foi a diplomacia de Pilatos, né? Foi a neutralidade. Eu não tenho nada a ver com isso. E tinha tudo a ver, afinal de contas, aonde estava a, a vida de Jesus e de Barrabás? Nas mãos dele. E aonde, de fato, está as nossas vidas hoje? Nas mãos de quem? Nas minhas ou com Deus? Dependendo de Deus. E essa pergunta aqui é acerca de como eu e você devemos agir, como você deve decidir. Nós, como cristãos, a gente decidiu receber Jesus como o Senhor de nossas vidas. Não quer dizer que qualquer outra coisa a gente está o rejeitando. Qualquer outra escolha, qualquer outra coisa que a gente coloca na frente de Jesus, é como se a gente estivesse o rejeitando, lavando as mãos depois de um tempo. Porque aí a gente pode decidir recebê-lo ou rejeitá-lo. Então, quando a gente não o recebe, de fato, a gente está o rejeitando. Quantas pessoas que você já estudou a Bíblia rejeitaram Cristo? Quantas pessoas, estando como um cristão, e rejeitaram a Cristo depois de um tempo? Não quero mais isso não serve mais para mim, isso não é bem assim, isso e isso. Ficam cegas e voltam para o mundo. Se apegam em qualquer coisa desse mundo para, de fato, arrumar uma desculpa, jogar para a multidão, jogar para o mundo, decidir e rejeita Cristo. Não quer mais obedecê-lo, quer desobedecê-lo. Você pode decidir, e decidimos isso, né? Um dia, confessá-lo abertamente ou negá-lo. Não, as pessoas precisam saber que nós somos cristãos, com a nossa atitude e com as nossas palavras. Elas precisam saber. Precisam olhar para você mesmo, que você sabe que você é falho, que você é um pecador, mas você é um cristão. Você sabe que você vai errar, nem sempre vai acertar, mas você é um cristão. E que você tiver que pedir perdão, você vai pedir, porque você quer ficar bem com Deus, você não quer agradar a multidão, você não quer agradar as pessoas. Nós podemos fazer Jesus como Senhor de nossa vida ou desconsiderá-lo. Então, será que, olhando e dando o devido ouvido, a sensibilidade de ouvir o nosso espírito que Deus colocou em nós como um presente, eu tenho dado atenção ou tenho de fato, estou considerando ou estou desconsiderando Cristo em minha vida? O que você vai fazer, né? Aquela mensagem que a gente ouve, como isso mexe com a gente? Essa mensagem, ela vai te perseguir durante a semana? Ela vai fazer você tomar decisões? Vai levar você mais para próximo de Cristo? Você vai falar dela para outras pessoas? Porque é algo que é seu, que é o Cristo. Então é como a Bíblia fala, né? Eu não quero, mas queima dentro de mim. Porque nós não temos nenhuma decisão mais importante quanto essa, que é servir a Cristo, que é se arrepender, que é mudar, que você faz com dor, mas encontra alegria no final, que você tem um propósito, que você tem um foco, que você tem uma meta, que você sabe que quem não quer viver bem aqui, mas você sabe que o final das contas, a sua vida não vai ser, o final não é aqui, o final é com Cristo, é nos céus, que é bem melhor que qualquer coisa que você possa ter aqui. Então, nós não temos outra decisão tão importante quanto essa, que é restaurarmos os valores de Cristo em nós. Porque todas as outras coisas são temporais.
Mas com Cristo, essa é eterna. Ter uma vida com Cristo para a eternidade. Porque a pergunta que a raça humana, né, de fato, inteira tem de responder acerca de Jesus, não é acerca da igreja. E você está na igreja, né, para servir Jesus. Servimos melhor as pessoas quando a gente serve Jesus. Se fazemos para Jesus, se fizermos para Deus, nossa, você vai suportar uns aos outros, como a Bíblia fala, com amor. E eu, com certeza você já passou por isso. Já suportou o outro por causa de Jesus com amor. Você já lutou, talvez você já pensou em desistir, talvez já tenha desistido e voltou. Mas você, não, mas é como uma frase que eu ouvi e que me ajudou bastante, né? Se eu saio da igreja por causa de pessoas, eu nunca estive por causa de Cristo. Porque quando eu saio por causa de pessoas, meu coração não fica bem com pessoas, né? Então, eu nunca estive por causa de Cristo, porque Cristo é o meu condutor. É o meu condutor. Então, nós não somos aqui chamados para vivermos cerimônias religiosas, eventos que apenas só nos unem, nos faz estarmos próximos, que nos dão alegria, mas são eventos que mexem com a gente espiritualmente e são muito importantes. Temos que ter eventos que vão nos unir para mostrarmos que servimos a Cristo e que vai, de fato, fortalecer a igreja. Não só para mostrar que somos unidos, né? E hoje está difícil a gente fazer isso, afinal de contas, estamos numa pandemia ainda. O que eu e você vamos fazer com Jesus? Você hoje diria que faria algo diferente que Pilatos, né? Se você fosse Pilatos, você faria algo diferente de Pilatos, não é isso? Hoje, a história é outra, né? A história já foi contada. Você já tem as respostas. Seus sentimentos são outros. Suas emoções são outras. Mas imagina lá se você estivesse no meio do povo. Hoje, não precisamos ser Pilatos, nem estar lá no meio do povo. As nossas atitudes e ações podem ser as mesmas, se a gente não cuida. Por isso que é uma pergunta pessoal, né? O que eu vou fazer, né, com esse homem? É uma pergunta que requer uma ação. Uma pergunta acerca de Jesus. Então, o que vamos fazer com Jesus em nossas vidas? Qual é a ação, né? Qual é a sua chamada de decisão? Tem que ser para um compromisso. Você hoje se acha compromissado com Cristo? Se somos compromissados com Cristo, nós somos compromissados com a igreja da qual fazemos parte. E se você estivesse em outra igreja, você também seria chamado a ser compromissado com as coisas daquela igreja, para servir a Cristo. Então, nós precisamos nos fortalecer no nosso compromisso com Cristo e uns com os outros. Uns com os outros. Qual a importância que o outro tem para você? Que importância tem? Qual a importância que você tem para Jesus? E qual a importância que Jesus tem para você? Toda. Toda possível. No plano perfeito de Deus, ele deu o próprio Filho. Então, o que nós temos que reaver em nossas vidas é que tudo é vida cristã. Você vai jogar futebol, quando se podia jogar, pelo menos no meu caso, era a minha vida cristã que estava ali. Você vai trabalhar, é a sua vida cristã que está ali. Você vai se divertir, é a sua vida cristã que está ali. Você vai estar com pessoas, é a sua vida cristã que está ali. Você vai dar uma volta no parque, você vai correr, você vai caminhar. O que você for fazer, é a sua vida cristã que está ali. Tudo é vida cristã. Não é vida cristã nisso e vida cristã naquilo. Porque você é um cristão. Você tem Jesus como soberano,
sobre a sua vida. Então, tudo é vida cristã. Aonde você está, você leva a sua vida cristã. Em Cristo. Tudo. No seu casamento, com os vizinhos, na rua, quando você estiver dirigindo, você vai abastecer o carro, vai lavar o carro, vai no supermercado, vai... Tudo é vida cristã. Sem vida cristã, é a vida do mundo. São as atitudes do mundo. Sem vida cristã, o que vai entrar é a pornografia, os nossos maus desejos, maus pensamentos, o nosso egoísmo. É isso que vai entrar, a natureza humana. Vida cristã requer de nós sermos cristãos. E quem pode te ensinar melhor do que ser um cristão? A vida de Jesus. Conhecer Jesus. Conhecê-lo. Aí você tem experimentado, como a Bíblia fala, comprovado como é bom isso. Porque quando somos cristãos, conseguimos ter melhores casamentos, criar nossos filhos melhores, conseguimos resolver tantas coisas na nossa vida no trabalho, com paciência, com domínio próprio. Você engole lá tantos sapos por causa de Cristo. Você é injustiçado, mas você confia em Deus. Você vive tantas coisas assim, você, no final das contas, você sabe que Deus está cuidando de tudo. Porque Jesus é o senhorio da sua vida. Então você busca por conselho, você busca por ajuda, você confia no outro, você fala da sua vida para o outro, porque Jesus é o seu senhorio. Não há outro senhor a não ser Jesus. Pilatos escolheu os senhores do mundo. Ele escolheu. Será que ele poderia fazer uma história diferente? Ele teve a oportunidade, que Jesus esteve diante dele. Imagina, diante dele. Qual que é a nossa busca um dia, né? No final da vida, queremos estar diante de quem? De Jesus. Nós vamos estar diante de Jesus. E não Jesus diante de nós, né? Nesse sentido aqui agora. E isso vai ser incrível. Eu espero que essa mensagem possa ajudar você a tomar decisões, a você olhar ao seu redor, olhar a sua própria vida, olhar para os irmãos, olhar para as irmãs e pensar com quem essa semana eu posso, como faz tempo que eu não falo, que eu posso falar, com quem eu posso buscar, para quem eu posso pedir um conselho, com quem eu posso estudar a Bíblia, quem eu posso convidar, quem eu posso ajudar a amar, com quem a minha amizade pode ser melhor restaurada, entrelaçada, para vivermos, de fato, um Cristo vivo dentro de cada um de nós. Que toda honra e glória aí seja dada àquele que merece, que é o nosso Deus. Amém. Amém.